Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E Tô nervosa, ó. Pode ir de novo. Então tá bom. O bicho não é tão difícil assim, juro por Deus. Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E no vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2 de uma série que eu comecei, que chama Me Faça Ler, onde eu convido alguns dos meus melhores amigos e pessoas que gostam muito de ler pra falar um pouquinho dos livros favoritos ou do livro favorito delas e por que vocês deveriam ler e por que eu, especificamente, elas acham que eu deveria ler. E hoje eu convidei a Júlia, uma das minhas melhores amigas e colega de trabalho também, e ela vai falar um pouquinho. Primeiro se apresente, Júlia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, trabalho com a Laura. Você repetir só o que ela falou. Enfim, no início eu vou parecer um pouco estranha, porque eu tenho vergonha de falar em vídeo e tal, mas vai dar certo, eu tenho certeza. E ela veio falar um pouquinho de um livro que ela já falou pra mim há muito tempo. E como a gente não tem um livro aqui, eu tô simbolicamente com um livro aqui no Kindle, mas ao longo do vídeo eu vou colocar a capa dele em algum lugar aqui da tela. Porque originalmente ela é colorida, não preta e branca. É bem bonitinho, tem uma textura legal na capa. O livro é A Vida do Livreiro A.J. Fikry, não sei como é que fala, né? Da Gabrielle Zevin, também não sei como é que fala. Mas me explica por que esse é seu livro favorito. Primeiro eu queria abrir um parênteses aqui pra falar que eu presenteei a Laura com esse livro há mais ou menos uns 10 meses atrás e até hoje ela não leu. E por isso que eu fiz questão de vir fazer esse vídeo, que eu vou tentar convencer ela, em primeiro lugar, a finalmente ler o meu presente e convencer vocês também, né? Esse livro, eu fui ler ele lá em 2015, se eu não me engano. Eu pedi ele de aniversário, de presente pra minha madrinha, eu já tinha visto ele na livraria. E a primeira coisa que me chamou a atenção nele foi a capa, porque é muito bonitinha, são várias janelas que, assim, ao mesmo tempo que parecem janelas pra mim, também me remeteram a livros. E tinha a palavra livreiro, e como eu amo livro, eu vi livreiro, vi janela, vi livro, falei, esse livro é pra mim. Aí foi isso, aí eu comprei o livro. E eu li, assim, com zero expectativa, eu nunca tinha ouvido falar na história da minha vida sobre esse livro. E quando eu li, eu fiquei, meu Deus, o mundo inteiro precisa ler esse livro. Então eu comecei a indicar pra todos os meus amigos, inclusive pra Laura. Mas ela ainda não leu, né? Enfim, agora eu vou indicar pra vocês também. Parece que eu sou uma péssima pessoa. Parece que, tipo assim, que eu caguei pro livro que ela me deu. Mas não é. Já peguei ele blogueira. várias vezes pra ler. Coloquei nas minhas TBRs, mas aí não dava porque tinha outros livros que eu precisava ler antes, entendeu? Vida de blogueira, gente. Recebe o mimo, entendeu? É dar prioridade pra publicidade do que pros amigos, eu entendo, né? Não é assim. Mais ou menos. Eu fiz umas anotações aqui no meu telefone, porque, como eu falei, eu não sou blogueira nem youtuber, né? Mas enfim. Bom. Mas deveria ser. Então, deixa aqui nos comentários se ao final do vídeo você acha que a Júlia tem muito potencial, então ela deveria criar um canal, ou no mínimo um blog ou um Instagram literário, vocês vão ver. Ela tem jeito pra falar disso. Gente, PS, se vocês não acharem isso, por favor, não comentem pra não me sentir mal. É melhor não falar nada. Primeiro, eu vou falar sobre o que é esse livro, né? Uma pequena sinopse, assim, que você pode encontrar em qualquer site, mas você pode ouvir de mim, que vai ser muito mais divertido. Bom, o A.J. Fikry, que eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é assim que eu vou pronunciar até o resto do vídeo. Ele é dono de uma livraria que fica numa cidade chamada Ellis Island, né? E ele é um homem que ele é amargurado, você já começa a ver no início do livro vendo que ele é assim, que ele é um pouco assim, odeia um pouco a vida, né? Apesar dele gostar muito de livro, ele é um pouco amargurado, mas você vai descobrir que é porque ele perdeu a esposa dele muito cedo. Então ele ainda é jovem, eu acho que ele tem uns 33 anos quando o livro começa, mas mesmo assim ele não curte muito a vida dele mesmo, né? E ele tem essa livraria que não tá passando por um momento muito bom. E da mesma forma que ele também não tá passando por um momento muito bom, isso é muito legal, porque uma coisa que você vai ver durante o livro, assim, é que ao mesmo tempo em que ele não tá bem, a livraria dele não anda bem. Como se fosse um fosse o reflexo da vida do outro, sabe? A livraria e ele. E assim, é um livro perfeito pra quem ama livro, pra quem ama gente, pra quem ama tudo. Então eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo vai gostar, porque se vocês estão vendo, vocês amam o livro. Então vocês também vão amar esse livro aqui. Basicamente isso. Ótimo argumento. Ótimo argumento. O slogan da livraria dele é: nenhum homem é uma ilha, cada livro é um mundo. E aí durante o livro você vai perceber o sentido do slogan dessa livraria dele. Porque como eu falei, os dois estão muito interligados. Isso é muito bacana, uma coisa de observar no livro. Mas apesar disso, dele ser esse cara amargurado, de ter a livraria, ele é uma pessoa que se sente muito sozinha, sabe? E parece que tudo que aconteceu na vida dele deu errado. Até que acontecem duas coisas que vão transformar a vida desse livreiro aí, que é a parte mais legal do livro começa. A primeira é que o seu livro favorito do mundo, que é uma coleção de poemas do Edgar Allan Poe, é roubado.
E aí ele começa a, tipo, ficar estressado, né? Porque vocês vão ver que ele é um cara um pouco metódico, assim. Então o livro dele é roubado, parece que tá tudo desmoronando. E o segundo fato, que esse é o mais importante de todos, é que é um pequeno pacote deixado na porta da livraria dele com um bilhete. Só que esse pacote não é um pacote normal que veio pelo Correios, na verdade é um bebê de 2 anos. Tudo bom? E aí lá tem um bilhete dizendo que o nome desse bebê é Maia e diz pra ele cuidar muito bem dela. E aí o AJ, ele entra num conflito muito assim, quem deixou esse bebê aqui? Que é um dos grandes mistérios do livro. Por que deixaram o bebê na minha porta? Quem deixou? Quem é Maia? Porque eu devo cuidar dela. Será que eu devo cuidar dela? Será que eu devo devolver? E aí ele fica nesse dilema. Até que o AJ, ele decide sim ficar com o bebê e ele começa a criar esse bebê, sim. Né? E a história do livro é ele criando esse bebê e tendo a vida transformada ao longo da criação desse bebê e também isso, como esse bebê vai mudando a vida dele, mas assim, não que o bebê muda a vida dele, mas porque ele começa a se abrir pra novas coisas depois do surgimento desse bebê, sabe? Mas como é que é a estrutura narrativa do livro? Tipo, ele é narrado em primeira pessoa, em terceira pessoa, tem ordem cronológica, ou é tipo de flashbacks, e, enfim, como é que é? O livro é narrado em terceira pessoa e... Bom, a ordem narrativa do livro, ela começa a partir do momento em que as coisas começam a dar um pouco errado na vida dele e ele vai narrando até o fim da vida, tipo, apesar do livro ser pequenininho, se eu não me engano são 130 páginas mais ou menos. Ele é bem fininho. É bem fininho, mas assim, é muita coisa pra processar. Apesar dele ser bem pequenininho, ele faz meio que ele passa pela trajetória inteira de vida dele, sabe? Assim, até os últimos momentos. Então você pode acompanhar desde a descoberta, né, dessa descoberta dele, desse pacote, com essas mudanças na vida dele, até o fim. Que aí eu não vou dizer qual que é o fim, porque senão é spoiler. Ó, eu vi que você marcou 2 frases do livro, né, aqui, aí eu queria ler e você me explicar um pouquinho por que, né, te marcou. Uma é, as coisas que nos tocam aos 20 não são necessariamente as que nos tocam aos 40 e vice-versa. Isso é verdade para livros e para a vida. Assim, eu gostei bastante da frase. Assim. Foi por isso que virou um dos seus favoritos, tipo, pela história ou por frases igual essa, assim? Eu acho que é um conjunto de tudo, sabe? Esse livro é um livro que eu acho impossível você ler, ainda mais se você ama livro, que nem a gente gosta muito, não te marcar. Porque ele mostra como ao longo da nossa vida, os livros que a gente lê representam as fases que a gente está vivendo, sabe? As nossas escolhas literárias dizem muito sobre quem a gente é, sobre o que a gente quer da vida, e também dizem muito sobre o que a gente espera, né? Porque... E como o livro fala, tipo assim, cada livro é um mundo, né? Então esse livro pra mim, ele abriu outro mundo que eu não sabia que existia dentro de mim. Então eu acho que isso que é o mais legal dele. E essa frase também me marcou porque é uma coisa que acontece com o AJ, que a gente acompanha logo no início do livro, é que da mesma forma que, por exemplo, ele não tá aberto a novas emoções, a novas coisas, ele também não tá aberto a novos estilos literários. Isso é uma coisa que, quando a Maia vai crescendo, ela vai questionando ele, né? Por que você só gosta de um tipo de livro? Se abre pra ler outras coisas, existem vários tipos de literatura que são incríveis e tal. E aí você vê que ao mesmo tempo em que ele vai se abrindo pra vida, ele também vai se abrindo pra um novo tipo de literatura, sabe? Eu acho que isso representa muito, assim, a trajetória de quem gosta de livro, né? Você mesmo falou que você começou com um estilo e cada vez que você vai amadurecendo, você vai lendo novas coisas, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. Isso é muito legal, porque eu vejo também que tem muita gente que gosta muito de ler e lê muito, só que fica preso ao mesmo estilo literário. E tem, ou gente que tem preconceito com outros estilos e acha que um é maior que o outro, que um é mais alta cultura, né, do que o outro, sendo que, tipo assim, literatura eu acho que é aquilo que... a forma como você se afeta com tal livro, como você cresce como pessoa lendo tal livro, como que você pode aprender, sair da zona de conforto. Eu sempre falo que eu gosto muito, eu já falei isso várias vezes, quem assiste o canal, quem já leu resenha, já me viu falando isso muito, que a literatura pra mim, ela é te tirar do seu lugar e te ensinar empatia, de um jeito que você não consegue aprender se você não tá na pele da pessoa. Então quando você lê um livro, você tá na pele daquela pessoa, porque você tá vendo ou pelo ponto de vista dela, ou por um narrador que, por mais que ele seja em terceira pessoa, ele é parcial na história. Então você cria uma empatia. Então, assim, eu achei bem legal esse ponto do livro, assim, eu não sabia que tinha isso no livro, então já fiquei com mais vontade de ler. E eu não sabia que era um livro necessariamente sobre livros. Eu achei que era, tipo assim, um livro de uma pessoa do meio literário, enfim, mas não necessariamente sobre livros desse jeito. Então, e uma coisa muito legal do livro também é que a autora, né, que é a Gabriela, ela coloca várias referências literárias ao longo do livro.
Então, tipo assim, isso é muito bom, porque se você é muito fã de livro, você vai ficar, já vi isso aqui em algum lugar. Você não sabe onde. Aí você vai lá no Google, pesquisa e você fala, caraca, que referência bacana. Então, assim, é um livro pra realmente quem ama livro, sabe? Ou também pra quem não ama, mas vai começar a amar. Mas qual foi assim, a coisa que você mais se identificou no livro, assim, que você leu, você falou, nossa, isso aqui sou eu, tapa na cara, enfim, que livro foi? É triste que eu confirmar, mas eu me identifiquei muito com o AJ. Eu sou amargurada aquelas. Eu me identifiquei muito com ele, principalmente assim, da forma como ele reagiu às coisas que aconteceram ao longo da vida dele com ele, sabe? A transformação. Porque os traumas que ele sofreu da perda da esposa e se fechar pro mundo e tal, ele, como eu tinha comentado antes, ele também se acabou se fechando pra literatura, sabe? E assim, quando a gente sofre uma reação automática, assim, que muita gente tem, é se colocar dentro de um casulo, sabe? E aí o AJ, ele se coloca dentro de um casulo pra relacionamento, porque ele não tem nenhum amigo próximo, ele vai construir essa longa narrativa, mas ele não tem nenhum amigo próximo, tudo que ele tem na vida é a livraria dele, ele não se abre para aquilo ali, e ele também não se abre para esse estilo literário. Por isso que é uma metáfora muito bacana, assim, quando ele perde o livro favorito, que representa todo o conforto da vida dele, e logo depois chega um pacote, que é um bebê, que tira ele dessa zona de conforto. Então, assim, é muito legal observar que quando ele tá naquele casulo, tudo bem, é seguro, não vai fazer ele sofrer, né? Entre aspas, não vão ter novas surpresas, mas ao mesmo tempo em que ele tá dentro daquele casulo, ele também não se aventura na vida, ele também não tá vivendo a vida dele, ele também não tá aproveitando cada momento, e também não tem novos sentimentos inclusos. Então, ao mesmo tempo, quando você se põe na sua zona de conforto, é ok, tá na zona de conforto. Mas aí você não experimenta coisas novas, sabe? E a vida não tem muito sentido. Sabe, se cada livro é um mundo, ele vai ficar lendo o mesmo mundo várias vezes, o que ele vai aprender de novo com aquilo? Então, por isso que pra mim, a metáfora dele perder esse livro que representa todo o conforto dele na literatura, também chegar a uma coisa que vai tirar todo o conforto dele da vida, mostra que, tipo assim, quando ele sai dessa zona, ele tá saindo da zona literária e tá saindo da zona da vida, sabe? Isso que eu achei mais incrível, assim, que é o que mais mexeu comigo e eu mais me identifiquei. Que eu comecei a pensar, preciso sair da minha zona de desconforto também, me aventurar na vida, mudar meu gosto literário, assim, não mudar, mas experimentar coisas que eu nunca achei que eu leria antes, e que depois desse livro eu falei, cara, eu quero ler isso, porque eu vou crescer, vou aprender mais e vou sair dessa zona. Né? Porque sair significa crescer. E o livro é sobre isso, sabe? Sobre você se arriscar. Claro que arriscando você sofre várias consequências, mas o livro mostra que na maior parte das vezes são consequências positivas, sabe? E é isso, mostrar também que a forma como a gente escolhe enxergar a vida, como a gente escolhe receber as coisas que acontecem com a gente, fazem a diferença, sabe? O livro é sobre isso. Eu lembro que eu comecei a ler muito com romance. Então, assim, eu só lia romance, eu só queria romance, eu queria romance. E eu achava que, assim, que só porque eu tava super bem dentro de romance, que, tipo assim, eu nunca achava um livro ruim, eu sempre lia, sempre ficava feliz, sempre era aquilo que eu tava esperando, eu achava que, tipo assim, sabe aquele negócio assim, time que tá ganhando, você não mexe? Eu pensava, por que eu vou trocar de gênero se eu sou super feliz com romance? Aí eu comecei, inclusive, quando eu comecei a ser parceira da Intrínseca, a Intrínseca não publica tantos romances igual eu lia, tipo, romances de história de amor e romances eróticos, assim, a Intrínseca não é uma pegada da Intrínseca. Eu pensava, pô, agora eu vou ter que ler livros diferentes. Aí corta pra hoje, assim, 2020. Eu quase não leio romance, não porque eu não gosto de romance, mas porque acaba que eu sempre me interesso de primeira mais por um outro livro que eu vou falar, nossa, é um livro, ou é um clássico, ou é um livro de questão racial, que eu tô gostando muito de ler, ou é um livro de questão de gênero, que às vezes o romance... Hoje em dia estão tendo mais romances que conseguem trabalhar isso, mas não do jeito, não a maior parte. Então tem que procurar um livro, caçar um livro, um romance que vai falar isso desse jeito, colocando um papel da mulher diferente. Então assim, aí hoje eu amo romance, fico super feliz quando eu pego um romance e eu leio e eu devoro. Geralmente é um livro que eu coloco entre outros livros, entre leituras, mas eu penso, pô, se eu não tivesse saído da minha zona de conforto, a maior parte dos meus livros favoritos eu não teria descoberto. E não porque, tipo assim, romances não têm os meus livros favoritos, ou não tem livros que são bons o suficiente para ser meu favorito. Não, é só porque eu saí da zona de conforto e quando você sai, você sente novas coisas, entendeu? Você descobre realmente novos pensamentos, você cria novas formas empáticas de se relacionar com outra vivência. Então, assim, me identifiquei muito com essa coisa que você falou e tô me sentindo culpada de não ter lido. Expectativas foram criadas. Aí depois vem aqui, odiei o livro. Problema seu. Ela que tá falando.
continuo sendo um amorzinho nesse canal, tá? É brincadeira, né, gente? Piadas. É isso, gente. Esse livro basicamente é um romance, mas é um romance que te tira da zona de conforto, que te faz pensar sobre coisas que você não tinha pensado antes, ou talvez já tinha pensado, mas não tinha se permitido, né? Admito que isso é muito. Então, se você tá procurando um livro que você não quer chorar, não leia ele agora. Segura, né? Por um momento assim. Mas chorar porque é triste ou porque é emocionante? Não precisa falar o que acontece, mas... Meu Deus. Cara, existe uma beleza na tristeza. Não, mas de verdade. Não é porque é triste. Não é porque é triste. É porque eu acho que... Cara, isso é perfeito, pergunta. Não é porque é triste. Porque esse livro ainda fala muito sobre isso. As coisas elas não são boas ou são ruins. Elas são, sabe? As coisas acontecem. A vida acontece. Não necessariamente uma coisa... exatamente. Não necessariamente uma coisa boa ou ruim. Depende de como a gente olha pra essas coisas. E o livro é exatamente sobre isso. Perfeito. Sabe? Não existe uma... Por isso que no início ele tá muito triste, mas... Existe uma coisa assim, será que realmente foi um momento triste ou foi um momento muito importante pra ele viver aquela tristeza ali e depois se transformar em uma pessoa muito melhor, sabe? Então o livro é sobre isso, não é sobre ser triste, sobre ser feliz, não é sobre como a gente escolhe olhar para as coisas que acontecem na nossa vida, sabe? E como o olhar que a gente dá para as coisas, até pra literatura, pode mudar quem a gente é, a vida das pessoas ao nosso redor. Isso é o que é mais legal, porque no início do livro, por exemplo, a livraria era super... Cara, não era muito bem frequentada, não era um lugar onde as pessoas iam, onde elas se sentiam super felizes. E com o decorrer daquilo, quando o AJ vai se abrindo pra vida, a livraria dele vai se abrindo pra receber outras pessoas. Sabe, ele vai se abrindo pra conhecer o outro, que era uma coisa que ele não fazia. Por conta do mesmo forma que ele não fazia com a literatura, por conta de um preconceito, de algo preconcebido, que ele nem sabia no que ia dar, entendeu? Mas só a probabilidade de dar errado, ele não tentava, sabe? E é muito sobre isso, sobre você se abrir pra conhecer o outro, pra saber... Pra ficar triste, ficar feliz, pra viver coisas que não vão dar certo, é sobre se arriscar e dar super certo e 5 minutos depois dá tudo errado, mas tá tudo bem porque você tentou, sabe? É sobre a trajetória ser mais importante do que o final. Eu tô vendo. Eu tô nesse livro. Já tô reorganizando minhas leituras aqui na minha cabeça. O último vídeo, não, o penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal é a minha TBR de março. Provavelmente ela já mudou depois desse vídeo. Mas eu já tô pensando assim, eu vou ler esse livro, eu vou gostar muito desse livro. Aí vai virar um dos meus favoritos, eu vou ter que ficar o resto da minha vida escutando. Eu te falei! Eu te falei! Então, boto um desafio aqui agora. Estou desafiando a Laura a ler esse livro no mês de abril e fazer uma reação à leitura do livro. Ou seja, ela vai ler e falar o que foi que eu achei do livro A Vida do Livreiro AJ Frick. E aí ela vai dizer aqui que foi incrível, que uma indicação foi perfeita ou não. Você vai ter que assistir o vídeo pra descobrir. A Júlia vai me matar porque eu ainda não li O Nome do Vento. Que é do primeiro Me Faça Ler. Ainda não li. Ok, então abril, tá? Spoiler. 2 desafios. Ela vai uma reação dupla. Ela vai fazer uma reação dupla, os 2 livros indicados. De Júlia e Júlia. E o pior é que eu já tô pensando em todos os lançamentos de abril. Tá. Cara, são 130 páginas. Você consegue ler isso em 3 horas, que eu sei. Eu li o livro em um dia. Tá. Mas vai dar tudo certo, eu vou ler o nome do Vento é meio grande. Então assim, não sei se o vídeo do Nome do Vento eu vou conseguir fazer sair em abril. Porque é grande, esse livro é grande. Hashtag Laura se vira. Tá, você marcou outra coisa aqui, outra frase que é: as pessoas contam mentiras chatas sobre política, Deus e amor. Você descobre tudo que precisa saber sobre outra pessoa com a resposta dessa pergunta. Qual o seu livro preferido? Eu achei isso impactante, assim. Eu não soube o que responder quando eu pensei no meu livro favorito. Eu pensei, porra... Pois eu respondi esse, né? E aí a gente vai encerrar o vídeo agora com uma pequena pergunta. Qual é o seu livro favorito? Comenta aqui embaixo no YouTube. E a Laura vai julgar todos os comentários, tá? Se a resposta for ruim, ela vai dar bloco em vocês. Quem sou eu pra julgar? Pense muito bem, hein, que a gente vai julgar todas as suas escolhas de vida com esse livro favorito de vocês. Laura, qual é o seu livro favorito? Eita. Olha, o meu livro favorito é O Rei, que chama da J.R. Ward. Quem acompanha o canal já cansou de me ouvir falar da Irmandade da Adaga Negra. Sim. Mas assim, eu acho que isso rende outro vídeo, eu explicar por que é meu favorito. Olha, já rendemos 4 vídeos aqui só nesse vídeo. Eu vou deixar no ar e deixar, já que eu vou... Né, já que a Júlia falou que eu vou julgar, né, as pessoas pelos livros, então me julguem pelo meu livro favorito aí depois. Quem quiser, eu faço um vídeo explicando por quê, enfim. Por que esse livro favorito dela, né?
O seu a gente acabou de ter um vídeo inteiro, né? Mas assim, gente, lembrando que o seu livro favorito não precisa ser o seu livro favorito pro resto da vida. Como a gente falou, esse é meu livro favorito aos 20. Qual que será meu livro favorito aos 25 ou então aos 40? 20 não, 23, né? Mas enfim, aos 40, aos 50, sabe? Eu tô realmente aberta a transformações. O meu livro favorito já foi Crepúsculo, hoje em dia não é mais. Né? Eu também. Então assim, a gente muda, a gente se transforma, a gente vira novas pessoas. E esse livro é sobre isso, entendeu? É isso aí. Então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal da... Sempre quis falar isso. Se inscreve no sinal da... Ativa o sininho pra receber novas notificações. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal e segue a Laura nas redes sociais dela, @nostalgiacinza, no Instagram, No Twitter. no Twitter e no Facebook. Tô falando, acabou o vídeo, já vai criar um canal aí pra ela. Não precisei falar nada, eu fui totalmente coadjuvante. Então já acabou o vídeo. Se vocês querem outro vídeo do Me Faça Ler, se vocês querem ver a Júlia aqui de novo no canal, enquanto ela não criar vergonha na cara e criar um canal só pra ela, deixa aqui nos comentários também, hashtag Júlia aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tenham um livro.